Sejam bem-vindos a essa aula que nós vamos dar início à extração do texto dos posts. Vamos iniciar uma nova etapa que o objetivo é analisar os textos e não mais fazer a análise das métricas conforme nós estávamos trabalhando nas aulas anteriores. Vamos chamar o nosso objeto graph e temos novamente a função getConnections. Passamos o ID da página, page ID, e com relação ao connection name, antes nós estávamos trabalhando com o insights, que vai retornar, conforme o próprio nome indica, insights sobre as métricas, que são retornados valores numéricos que vão agrupar os dados por um determinado período, como por exemplo semanal, último mês e diário. Agora nós podemos colocar outro insights que é relacionado aos posts. Caso nós queiramos obter informações sobre os posts, mudamos o connection name para esse nome. Se nós executarmos, serão retornados os últimos posts. Perceba que o último post foi postado no dia 25/3/2021, que é a data da gravação dessa aula. Temos o ID do post, não é mais o ID da página. Cada post tem um ID diferente. Perceba que nós temos esse ID para o post do dia 25, esse outro ID para o post do dia 24. E temos esse atributo message, que indica o texto do post. Por exemplo, o sistema dotado de inteligência artificial cria um cenário tridimensional. Acessando a página do IA Expert, perceba que nós temos aquela mensagem, o sistema dotado de inteligência artificial, que é aquele primeiro post, e nós podemos observar o próximo post acessando o nosso canal. E podemos observar esse mesmo texto aqui. É importante salientar que esse texto é o texto que nós publicamos, a página publicou. Nós não estamos trabalhando ainda com comentários dos usuários. E um problema dessa função é que ela vai retornar os últimos posts. Perceba que aqui no final nós temos a última data, 25/2/2021. Porém, nós podemos também utilizar uma outra função para nós passarmos um intervalo de data, que dessa forma fica mais interessante para nós fazermos as análises. Caso contrário, nós estaríamos limitados a somente trabalhar com os últimos posts. Para isso, vamos criar uma nova variável, todos os posts, e vamos chamar novamente o graph, e ao invés de trabalharmos com o getConnections, nós temos essa outra função, que é o getAllConnections. É muito parecida com a anterior, mas nós precisamos usar ela para passar intervalo de data para retornar os posts. Passamos o ID da página, temos o connection name, que é igual a posts, passamos o intervalo de data, since 2020 01/01. Eu vou escolher um intervalo do início de 2020, que naquela época existiam mais comentários dos usuários, que o número de comentários na página do Facebook acabou diminuindo bastante a partir da metade de 2020. Muitas pessoas acabaram desativando o Facebook ou migraram para o Instagram principalmente. Então nós vamos pegar esse intervalo que nós temos mais comentários. E a última data será 2020 03/31. Vamos pegar os posts publicados em janeiro, fevereiro e março de 2021. Vamos visualizar essa variável, todos os posts, só para checar se os dados foram retornados. Note que nós temos um generator. Nós não podemos visualizar esses dados da mesma forma quando nós usávamos somente a função getConnections. Para nós visualizarmos os resultados, é necessário nós fazermos um for post in todos os posts, vamos percorrer todos eles e vamos fazer um print no post. Executamos,
perceba que nós temos um resultado muito parecido com o anterior, dia 30/3/2020, última data, e vamos analisar a primeira data, 1/1/2020. E por padrão é retornado o created time, quando que o post foi publicado, qual a mensagem, esse é o texto que a página escreveu, e aqui no final nós também temos o ID do post. Cada post tem um identificador único. Nós podemos passar um outro atributo chamado fields, que são quais os campos que nós queremos retornar. Por exemplo, nós podemos digitar somente o message, executamos, fazemos o for, perceba que ele retorna somente o message e o ID, que é sempre retornado. Não retornou mais o created time. Nós podemos passar mais alguns atributos. Vamos colocar o created time, o ID, e temos um outro campo, que é o permalink URL, que é o link permanente do post, que pode ser utilizado para nós acessarmos o post diretamente pela URL. Vai ser interessante depois para nós acessarmos os posts mais curtidos. Perceba que nós temos o permalink URL. Se nós clicarmos, por exemplo, nesse link, perceba que foi retornado exatamente esse post e aprende a identificar câncer de bexiga. Então é dessa maneira que funciona esse link, caso você queira direcionar diretamente para a página do Facebook. Nós vamos agora criar uma lista de posts, que o nosso objetivo é gerar um data frame. Criamos uma lista vazia e ao invés de nós imprimirmos o post, vamos adicionar lista posts.append, colocamos o post. Executamos e vamos agora criar um data frame com esses dados. Vamos chamar de data frame posts pd.dataframe e passamos a lista dos posts. Vamos observar os resultados. Data frame posts. Se não for retornado nada, quando você clicar no executar, isso indica que nós precisamos executar essa linha novamente para percorrer cada um dos posts. Executamos novamente e note que nós temos a mensagem, o created time, o ID e a URL do post. Temos um total de 94 posts nesse período. O que nós vamos fazer agora é extrair o número de likes que cada um desses posts possui. Para isso, nós vamos criar uma nova coluna nesse data frame. Vamos acessar o nosso data frame posts. Criamos a coluna chamada likes. Inicialmente, inicializamos como none. Vamos visualizar os primeiros registros. Data frames posts.head. Serão mostrados os 5 primeiros. E perceba que temos a nova coluna likes inicializada com esse valor none. Agora o que nós vamos fazer é um for para nós percorrermos o ID de cada um desses posts do data frame e vamos precisar chamar novamente a função getConnections para nós extrairmos os dados de cada um dos posts. Note que inicialmente nós usamos o ID da página para extrair os posts da página nesse intervalo de data. Agora nós vamos usar o ID, o identificador dos posts, para extrair as informações sobre cada um deles. Vamos criar um for, eu vou chamar de index, que será o ID, post in data frame posts, e temos essa função do pandas, que é o iter rows, para ele percorrer todas as linhas. Nós podemos fazer um print no index e no post. O index, conforme o nome indica,
vai retornar o índice, por exemplo, 85, 86, 87 e assim por diante. Temos a mensagem, o created time, o ID do post e o link do post. Esse for está percorrendo cada um deles. Agora nós vamos buscar o número de likes. Para isso, vamos criar a variável likes, chamamos o graph e vamos usar o getConnections. Temos o ID, agora nós não colocamos o ID da página, mas sim vamos colocar o ID do post. Para isso eu coloco post e seleciono esse identificador ID que está aqui, que conforme você pode observar é o identificador único do post. Vamos passar o connection name e vamos usar likes, outro tipo de conexão que nós podemos extrair. Antes nós havíamos trabalhado com o insights, que vai retornar as métricas, com o posts, que retorna os posts, e o likes, conforme o próprio nome indica, vai retornar o número de curtidas. E nós podemos passar um outro parâmetro, que é o summary total count. O total count vai indicar a quantidade total de likes. Podemos fazer um print na variável likes para observarmos os resultados. Note que ele está percorrendo cada um dos posts. Vamos aguardar ele percorrer todos eles. Não precisa se preocupar com todas essas informações que estão aqui. A única que nós vamos precisar é aqui no final. Nós temos em summary o total count. Por exemplo, esse post teve 29 likes, o outro post 28, 33, 52 e assim por diante. Agora nós vamos precisar fazer um código para buscar esse atributo total count. Nós podemos fazer inicialmente um print likes e veja que ele está dentro do summary, conforme nós vimos anteriormente. Se nós executarmos somente essa parte, note que ele retorna somente o total count. Agora precisamos buscar somente esse número. Para isso, basta que nós coloquemos o total count. Podemos executar novamente e note que agora nós temos o número de likes por cada um dos posts. Agora é bastante simples. Vamos acessar o nosso Data Frame Posts, nova coluna que acabamos de criar. Passamos o index para nós acessarmos cada uma das colunas. Likes, colocamos o mesmo código. Summary e o total count. Podemos deixar em comentário esse print. Rodamos novamente e vamos aguardar ele terminar essa execução. Vamos visualizar os primeiros registros. DataFrame Posts.head, só para checar se os resultados estão corretos. Perceba que esse post teve 11 likes, 24, 14, 13, 14 e assim por diante. Agora o que nós podemos fazer é ordenar para que nós tenhamos os posts com mais likes no início. Vamos acessar o nosso Data Frame Posts e temos uma função do Pandas, que é o Sort Values. E aqui nós vamos colocar qual é a coluna que nós queremos ordenar. Nesse caso, somente pela coluna Likes, Ascending igual a False. Ascending significa ordem crescente, nós queremos ordem decrescente. E in place igual a true para nós alterarmos esse data frame. Agora vamos observar o data frame posts. Note que nós temos na primeira posição likes 81, esse é o post mais curtido. Temos o segundo mais curtido com 60, 59 e o post menos curtido com somente um like. O que nós podemos fazer agora é copiar esse link
e visualizar o post diretamente lá no Facebook. Só que veja que o string ele está cortado pelo fato de que ele tem um limite de caracteres. Para nós não termos esse problema, nós podemos acessar uma configuração do Pandas. PD, Options, Display, e temos essa propriedade que é o call width, ou seja, qual é o número máximo de caracteres. Eu vou colocar esse valor igual a 100. Aqui nós precisamos colocar Options. Rodamos novamente e vamos executar esse código. Perceba que agora nós podemos observar o link completo. Vamos pegar esse primeiro link, posso clicar com o botão direito, copiar. Colando o link em uma URL, nós podemos observar o post do dia 29 de janeiro de 2020, que foi o lançamento de um novo curso, Formação Prática com Deep Learning e TensorFlow. E podemos observar 86 reações. Relembrando que essa métrica está buscando somente as curtidas. Nós tínhamos um número de 81 curtidas e aqui 86. Pois o complemento são os corações e a carinha dando risada. Vamos voltar e copiar o post com somente uma curtida. Podemos colar esse link. E note que nós temos uma publicação de certa forma bem ruim. Só tem um link, não tem texto. Muito provavelmente por causa disso o número de engajamentos é bem baixo. Você pode usar essa tabela com os posts mais curtidos e menos curtidos para verificar qual é o padrão que gera mais curtidas. Nós pudemos observar que um post com mais texto gera mais engajamento do que esse post mais solto. E também temos mais engajamento em lançamento de cursos. Note que nós temos com 81 likes e em terceiro lugar nesse período, com a quantidade de 59 likes, outro lançamento de curso. Com isso, fechamos essa aula com extração dos textos e na próxima aula nós vamos fazer o pré-processamento dos textos. Obrigado e até lá!